pessoal, eu sou o professor Carlos e sejam bem-vindos ao nosso curso Tópico Especial Introdução à Matemática. Neste curso nós vamos rever alguns conteúdos importantes, alguns conteúdos básicos que servem como pré-requisitos para outras disciplinas que vocês vão estudar ao longo do curso. Assim, este curso ele está organizado da seguinte forma: são 4 unidades e cada unidade possui alguns tópicos. Na unidade 1 que nós iniciamos hoje, nós vamos estudar as operações que envolvem os números reais. Na unidade 2, conceitos e problemas de razão, proporção, porcentagem, regra de 3 e divisão proporcional. Na unidade 3, equações e inequações de primeiro e segundo grau e problemas que envolvem esses conteúdos. E finalmente, na unidade 4, nós vamos fazer um estudo sobre funções e suas aplicações. Nesta primeira unidade, nós temos 5 tópicos. Nós vamos estudar primeiramente os conjuntos numéricos, muito importante conhecer esse conjunto. Depois, algumas operações com os números inteiros. Depois, o estudo de frações. No tópico 4, nós vamos revisar potenciação e finalmente radiciação. Vocês podem então pegar o material de vocês, que é a parte escrita, que está disponibilizado lá na página do Moodle. É um material escrito referente à unidade 1, onde vocês vão encontrar aqui, pessoal, algumas definições, alguns exemplos, que eu vou começar a explicação agora. Vocês vão ter aqui alguns problemas que eu resolvo com vocês, mas depois tem os propostos que vocês é que vão ter que fazer. Em cima desses propostos, pessoal, que será feita a nossa avaliação. Então, eu repito, é muito importante que você não passe nenhum tópico com dúvida. Dúvida, entre lá no fórum, tira dúvidas, poste a sua dúvida, que você vai ter os tutores, vai ter o professor para poder ajudar. E repito, este fórum ele tem que ser colaborativo. Mais uma vez, o que significa isso? Se você tirou a sua dúvida e de repente você entra lá e percebe que um amigo seu está com dúvida, não há problema nenhum, você pode ajudá-lo. Vamos iniciar então com o estudo do nosso primeiro conjunto. Bom, pessoal, desde o início o homem sempre teve necessidade de contar as coisas. Então vocês imaginam lá um pastor em que ele levava as ovelhas de manhã lá para o pasto e depois à tarde ele tinha que pegar novamente. No início eles começaram a fazer com comparação, né? Ele levava um saquinho com pedrinhas, então passava uma ovelha, ele contava uma pedrinha, colocava uma pedrinha do lado. 2 ovelhas, 2 pedrinhas. Enquanto ele tinha 10, 30 ovelhas, estava uma beleza, né? Mas quando ele começou a ter 40, 50, 100 ovelhas, aí tinha que levar os filhos para levar saquinho de pedra junto para poder ficar fazendo a comparação. Até que alguém teve a ideia de começar a criar os números, não usar pedrinha, mas representar isso em números, né? Começou com risquinho, nó em corda, até que surgiram os números arábicos, indo-arábicos. Sobre essa questão da origem dos números, pessoal, eu indico para vocês um vídeo que está postado lá na turma de vocês, no YouTube, no Moodle, que é a história do número 1. É um documentário produzido pela History Channel, muito bom. Ele é um pouco longo, pessoal, é quase 1 hora de filme, mas ele é muito legal, muito interessante. Eu gostaria que vocês acessassem lá depois com um tempinho e assistam aquele vídeo. É muito esclarecedor, aliás. Mas voltando aqui, então foi criado os números. Observe aqui que nós temos então o conjunto dos números naturais, que é formado pelo 0, 1, 2, 3 e 4, mas eu só quero fazer uma observação aqui então, gente. O conjunto dos números naturais inicialmente não tinha o 0. Ele era 1, 2, 3 e assim por diante, ó. Por quê? Raciocinem comigo, pessoal. Não tinha sentido, né? Se ele não tem ovelha nenhuma, ele vai contar o quê? Então não existia o número 0. O número 0 ele foi criado depois. Então quando um conjunto aparecer assim, ó, sem o 0, a gente costuma colocar um asterisco aqui em cima para dizer que é sem 0, tá? Agora, se for o n sozinho, então a gente já tem aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai embora para o infinito.
Então, esse aqui, gente, é o conjunto dos números naturais. Com o passar dos anos, algumas situações começaram a exigir um novo tipo de número. Vou aqui dar um exemplo para vocês. Deem uma olhada aqui, olha. Você tem uma montanha e um lago, né, ou mar, e tem a parte de baixo da montanha que está dentro do mar. Muito bem, se eu quero saber a altura da montanha, normalmente a gente pega a partir da superfície da água aqui, né, da terra, do nível do mar, e calcula a altitude. Mas eu também tenho uma profundidade que está abaixo do nível do mar. Então, se eu quero dizer que a minha montanha tem 150 metros, em relação ao nível do mar, ela tem 150 metros de altura. Mas ela pode também ter 100 metros na parte de dentro. E eu preciso representar isso. Então, foi criada uma forma de representar. O que está acima do nível do mar, positivo. O que está abaixo do nível do mar, negativo. Então, aí surgiram os chamados números inteiros, que é representado pelo conjunto Z. Ele é formado por números tanto positivos quanto pelos números negativos. Então, o conjunto Z, tá aqui, olha, eu vou começar aqui pelo zero, porque para a direita são os números positivos, que não precisa colocar o sinal de mais, tá? São números positivos. E para a esquerda são os números, olha, os números negativos. Ele vem aqui para a esquerda. Este aqui, então, gente, é o conjunto dos números inteiros. Depois nós vamos ver como fazer operações com esses números, ok? Mas existem outras aplicações hoje em dia. Por exemplo, temperatura, né? Hoje a temperatura está em torno de 22 graus positivos, né? Tá quentinho, tá bom. Mas quando você pega um inverno um pouco rigoroso, em alguns lugares do planeta a temperatura chega a 60, 80 graus abaixo de zero. E hoje a gente diz menos 60 graus Celsius e assim por diante. E aí a humanidade vai caminhando, nós chegamos em uma outra situação. Pensem aqui numa coisa. Uma pessoa lá tem um terreno e precisa medir quanto esse terreno tem de comprimento e tem de largura. Aqui estão os nossos egípcios, né, medindo lá a distância para construir as pirâmides ou um terreno qualquer. Então, o que acontece? Eles tinham lá uma determinada distância, na época não existia o metro como a gente conhece hoje, mas eles tinham uma distância marcada numa corda. Então, vamos supor que eles queriam medir aqui a largura, o comprimento e a largura desse terreno, e o que eles tinham, né, os nossos egípcios ali, olha, colocavam esta corda aqui do lado, né, e tinham uns nós, pessoal, tinha alguns nós nessa corda, aqui assim mais ou menos, ó, daqui era uma unidade de medida, aqui já era 2, o outro nó estava aqui, até 3, e aí acontecia um problema, porque olha, o terreno era até aqui, ó, até este ponto aqui, então na verdade eu tinha uma unidade, 2 unidades e mais um pedaço aqui, mais meia unidade que seja, e isso, 2 unidades e meia, isso não cabia nem no conjunto dos números naturais e nem no conjunto dos inteiros. Então eles tiveram que criar, pessoal, um novo conjunto numérico, o chamado conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números que pode ser escrito na forma P sobre Q, certo? Vou colocar aqui azul que fica melhor, né? Onde este P e o Q, ele precisa ser, pessoal, diferente de zero, tá? Por quê? Porque nós não temos divisão por zero nos conjuntos numéricos. Então, todo número que você puder escrever na forma P sobre Q, ele faz parte aqui, olha, do conjunto dos números racionais. Como exemplo do conjunto dos números racionais, que nós utilizamos a letra Q, olha, eu tenho então, vamos ver aqui, ó, eu tenho o meio, né, que é sempre um pedaço do inteiro. Então, eu tenho o meio, eu tenho 3 meios, eu tenho, por exemplo, pessoal, quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês.
eu tenho esse número aqui, ó, 0,4444. Isso aqui é uma dízima periódica. E toda dízima periódica eu consigo representar na forma de uma fração, na forma P sobre Q. 0,4444 é a mesma coisa que 4 dividido por 9. Ó, pegue aqui uma calculadora e divida para você ver. Olha, se você pegar ali 4 e dividir por 9, olha lá quanto que você acha. 0,4444. Então, isso significa que este número aqui, que a gente chama de dízima periódica, pode ser escrito na forma P sobre Q, então ele é um número racional. Agora aqui uma coisa curiosa, gente, olha o número 7. O número 7, ele é natural? Sim. Ele é inteiro? Sim. Agora, ele é racional? A resposta também é sim. Se ele puder ser escrito na forma P sobre Q, então ele é racional. E olha aqui, gente, não aparece, mas embaixo do 7 nós temos o número 1, ó, P sobre Q. Então, ele é um número racional também. E isso acontece com, pode ser aqui, ó, menos 8 sobre 1. O menos 8 é natural? Não, natural ele não é. Ele é inteiro? Pertence ao conjunto Z? Sim. E eu posso escrever na forma P sobre Q? Posso. Então, ele então é um número racional. E continuando então com a nossa viagem no tempo, outras situações começaram a acontecer. Como por exemplo, olha, se você pegar aqui uma circunferência, muita atenção agora, ó, uma circunferência. A distância daqui até do outro lado, nós chamamos isso de diâmetro. Aqui o meio aqui é o centro, do lado de cá eu tenho raio, aqui eu também tenho raio. Se você pegar o comprimento da circunferência, gente, comprimento, ó, é essa linha aqui em volta, olha. Este é o comprimento da circunferência, tá? Pode pegar aí, pega uma fita métrica na tua casa e pega o comprimento de uma tampa de panela, por exemplo, tá? Ou qualquer coisa circular. Então, se você pegar este comprimento e dividir isso por 2 vezes aqui o raio, que é o diâmetro, 2 vezes o raio, sabe quanto que você vai encontrar? Aproximadamente lá 3,14. Isso se você pegar da tampa. Se você pegar de uma bacia, pega o comprimento da bacia, divide por 2 vezes o raio, você vai achar 3,14. Se você pegar a roda do pneu lá do carro, o comprimento, dividir por 2 vezes o raio, você vai achar 3,14. Então, como sempre dá a mesma coisa, convencionou-se chamar esse 3,14 aqui de π. Vocês entenderam, pessoal? Não é o π que vale 3,14. É o 3,14 que foi dado o nome dele de π. A gente poderia ter chamado ele de alfa, beta, gama, mas convencionou-se chamar de π. Uma coisa curiosa, pessoal, é que o π não para aqui no 3,14. Olha só, aqui na nossa calculadora, eu tenho o número π aqui, olha. Se você apertar, dá uma olhada no número lá. 3,14, 159, 26, 53, ou seja, ele é um número infinito, mas não é uma dízima periódica. Olha aqui, ó, no nosso exemplo aqui do 0,444, é uma dízima periódica. Eu consigo escrever uma dízima periódica na forma de uma fração, que é P sobre Q. Então, ela pertence ao conjunto dos números racionais, conjunto Q. Mas este número, gente, o π, que nós chamamos de π, ele é infinito, mas como ele não se repete, eu não consigo escrever ele na forma P sobre Q. Então significa que esse número 3,14, 15, 9, 2 e vai para o infinito não é um número natural, não é um número inteiro e não é um número racional. Um outro número, pessoal, que se encaixa aqui, porque aí foi aparecendo o número, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Olha, vamos calcular aqui a raiz quadrada de 2. Ó, eu aperto 2, olha aqui, raiz quadrada. Olha a resposta. 1,414213, ou seja, é um número infinito que não há repetição, não é dízima. Então, esse número, a raiz de 2, que vale 1,41 e vai para o infinito sem repetir, eu não consigo escrever na forma de fração, P sobre Q. Então, não é racional.
E assim por diante, gente. Olha, você pode experimentar com raiz de 3 e outros números da matemática. Então foi necessário criar um novo conjunto numérico, que é o que nós chamamos conjunto dos números irracionais. São aqueles que não podem ser escritos na forma P sobre Q. Bom, gente, nós temos então, olha só aqui, olha, um conjunto, que é o conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, que está dentro de um conjunto maior, que é o conjunto Z, né? Só que agora ele tem os negativos também. Esses dois estão dentro de um conjunto maior ainda, que é o conjunto Q, que são os números fracionários. E nós temos os irracionais, que é o número π, por exemplo. Só que esse número não entra aqui dentro. Coitadinho, ele vai ter que ficar aqui do ladinho de fora, ó. Esses números. Então aqui eu tenho o 0, 1, 2, 3, aqui eu tenho os negativos, os fracionários, e o π, a raiz de 2, a raiz de 5, aqui dentro. Juntando, pessoal, olha, esses dois, é que nós temos então o conjunto dos números reais. Acabou por aí agora, professor? Não. Tem um número, pessoal, que ele não pertence ao conjunto dos números reais. É este número aqui, olha. Raiz quadrada, não precisa aparecer, gente, mas eu vou colocar ele aqui dessa vez. Raiz quadrada de menos 9. Deixa eu pegar um raiz quadrada de 9 positivo, todo mundo se lembra, a gente vai estudar isso aqui num tópico lá na frente, mas eu vou adiantar um pouco. A raiz quadrada de 9, todo mundo sabe que ela vale 3. Por quê? Aqui tem um 2, né, o índice. Se você pegar esse 3 e elevar a 2, a 3 ao quadrado, é exatamente igual a 9. Mas aqui, gente, a raiz quadrada do menos 9, nós temos um problema. Se você disser para mim que a resposta é 3, olha, preste atenção. Se eu pegar o 3, então, ao quadrado, ele dá 9. Não voltou, ó, no menos 9. Se você me disser que a resposta é menos 3, eu vou pegar aqui, então, olha, menos 3 ao quadrado vai dar 9 também. Porque menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, né? Dá 9. Não volta no menos 9. Então eu não tenho resposta para isso dentro do conjunto dos reais. Aí foi aí que alguém encontrou a seguinte solução para isso daqui, olha, gente. Ele escreveu assim, menos 9 é a mesma coisa que 9 que multiplica menos 1. Então eu tenho aqui que a raiz quadrada vai ficar a raiz quadrada de 9, que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Posso separar assim, pessoal, não tem problema. A raiz quadrada de 9 é 3, esse eu posso, vezes a raiz de menos 1. Este número aqui, pessoal, olha, este número aqui foi dado o nome de unidade imaginária na matemática. Então, nós passamos a ter assim, então, 3, essa raiz quadrada de menos 1, nós chamamos de 3i, foi dado o nome de i para ela. Pronto, gente, então a resposta, raiz quadrada de menos 9, a resposta é 3i. Só que esse 3i, ele não é natural, ele não é inteiro, não é racional, não é irracional. Então foi necessário criar um outro conjunto numérico, que é conhecido como conjunto dos números complexos. Então hoje na matemática nós temos, pessoal, dois conjuntos numéricos importantes. O conjunto dos números reais e o conjunto dos números complexos. Tá? Os reais, então, você tem aqui os naturais, que está dentro dos inteiros, que está dentro do Q, e que você tem aqui do ladinho de fora os irracionais. Juntando tudo isso aqui, você tem os reais. E nos complexos, você só tem um número só, né? Que é essa daqui, gente, ó. Quando aqui dentro é negativo e aqui for par. Por que tem que ser par, pessoal? Porque olha só, uma coisa interessante aqui, hein? Presta atenção. Se eu tivesse assim, raiz cúbica de menos 27, esse tem resposta, tá?
A resposta é menos 3. Por quê, gente? Olha, menos 3 elevado ao expoente lá, que é 3, a resposta é menos 27, olha. Ele volta aqui no que está dentro da raiz. Ou seja, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, que é um número que? Inteiro. Ele entra aqui dentro do conjunto Z, aqui, olha. Então, o meu problema é só quando ele for par, e aqui dentro negativo. Aí ele não pertence aos reais. Então, finalizando, eu tenho dois grandes conjuntos numéricos, o conjunto dos reais e dos complexos. E só tem um número, que é a raiz de índice par, e sendo que lá dentro da raiz é negativo. Aí ele pertence ao conjunto dos números complexos. Gente, neste curso, nós vamos tratar apenas do conjunto dos números reais. Por hora, nós vamos dar apenas os conjuntos dos números reais. Tópico 1 sobre conjuntos numéricos encerrado. E agora vamos para o tópico número 2. Um abraço a todos.